para vocês. Tá bom? Muito bem. Bem, o meu nome é Hélio, tá bom? Tenho 39 anos. Eu vou deixar ela dizer. O quê? Cuidado. 33. Ela tem 33, o Gabriel tem 13. 13, o Levi tem. 5. E quantos anos tens tu, Eva? Ah. 2. Eu traduzi, aquilo é dinamarquês, de certeza. Eu ainda andamos a descobrir que língua é que ela fala. Ela já vai falando um pouco de português. Pois é, vocês estão super curiosos para saber como é que está a ser a nossa vida, certamente. Tá bom? Como é que nós andamos a fazer nesta fase? O Brian estava a dizer e muito bem, nós andamos a visitar as igrejas nesta fase da nossa vida. Nós estávamos a pastorear no norte do país, lá para cima do Porto, numa cidade chamada Vila do Conde, que pertence a uma área grande que tem a sua sede em Vila Chã. Vocês saberem onde é que é o Porto? Fica a 30 km sensivelmente para cima do Porto. É onde nós estávamos recentemente. Nós somos lisboetas, o Gabriel também é lisboeta, tá bom? Fomos pastorear no Algarve, entretanto veio o Gabriel, ele é algarvio. Desculpa, o Gabriel, o Levi é algarvio, tá bom? Tem 5 anos. E quando nós fomos pastorear no norte, veio o furacão. Veio o furacão à nossa vida e ela é um furacão. Ela não para, vocês vão perceber. Se é que ainda não perceberam. Está bem? A Eva, ela é uma menina do norte. Então tem um lisboeta, um algarvio e uma nortenha. E o Senhor, nesta fase da nossa vida, nós já estamos a servir a Deus há alguns anos. Está bom? E temos servido como pastores, mas sempre soubemos que tínhamos uma chamada missionária. Tá bom? Sempre soubemos e nós andávamos a orar: Deus, quando é que é a nossa vez? Ok, Senhor, onde é que é o país? Senhor, qual é que é a língua que eu preciso de aprender? Qual é que é a tua ideia, o teu sonho, o teu pulsar para a nossa vida, o teu projeto para a nossa vida? E às vezes parecia que Deus estava em silêncio, mas na verdade hoje nós entendemos que houve respostas que Deus já estava a dar há anos. É incrível, Deus já estava a responder orações antes de que elas fossem minhas orações. Okay, vocês agora ficam assim, o que é que isso quer dizer? Ok? Quando eu e a Sara tínhamos uma chamada para servir a Deus, quando eu recebi uma chamada para servir a Deus em missões, eu tinha 19 anos. Entretanto, aos 21 eu conheci a Sara. Começámos a namorar, casámos, fomos para o instituto, sempre a saber de missões. Ok? E eu andava a orar: Senhor, diz-me a língua. Porque quando a gente vai para um país novo, Senhor, diz-me a língua. Eu quero aprender a língua. Eu quero aprender a língua já, que é para quando eu chegar ao país, eu falar a língua. Ok? E o Senhor, em silêncio. Ok? E o Senhor estava em silêncio, dizia eu. Ok? Entretanto, os anos foram passando. O Senhor voltou a trazer uma convicção. Nós já tínhamos o Gabriel. Então, nós estamos aí para o Instituto Bíblico e continuamos a orar. Ok, Senhor, então se não me diz a língua, diz-me o país. Olha, eu armado e esperto. Eu assim, porque se tu me disseres... Não, peço desculpa, foi ao contrário. Eu orava primeiro pelo país. Assim, eu estava aqui a contar assim, mas não foi bem assim. Espera lá. Eu primeiro orava pelo país e o Senhor nada. Ok, depois eu orava pela língua. Porquê? Eu armado em esperto. Senhor, se tu me disseres a língua, eu vou fazer uma triangulação dos países que falam a língua e mais ou menos eu vou saber qual é que é o país ou a região para qual nós iremos para lá. E o Senhor nada. Então o Senhor dá-nos o projeto, dá-nos a visão. O Senhor nada. E quero-vos dizer que às vezes parece que o Senhor ele está atrasado a responder. Mas eu quero vos dizer uma coisa: quem é que confia a vossa vida nas mãos de Deus? Bem, quem vai ser pregadora vai ser ela, mas ele pediu a partilhar aqui um bocadinho como é que tem sido a nossa jornada e já chegarmos ao ponto onde estamos. São muitos anos que eu estou a falar aqui, a acontecer assim em pouco tempo, tá bom? Então, o Senhor parecia que estava em silêncio. E às vezes na nossa vida, parece que Deus está em silêncio em relação a algumas respostas. Quem é que procura respostas de Deus para a vida? Qual de vocês estão? Eu ando a pedir a Deus uma resposta. Há uma oração que eu ando a fazer há anos, se calhar, e o Senhor ainda não respondeu. É? Se calhar alguns andam. Eu quero vos dizer e a dizer, porem-vos em alerta. Se calhar Deus já começou a responder, tu é que ainda não percebeste. Mas vai haver um momento em que tu vais perceber. Mas só vais perceber se viveres em obediência. Está bem? Então vamos lá. Vou ser rápido, está bem, para chegarmos lá. Entretanto, andamos a orar, estamos a fazer o Instituto Bíblico com a chamada missionária. Fomos pastorear no Algarve, ok?
Estávamos a pastorear no Algarve, estávamos envolvidos num trabalho que estava a acontecer lá, que era o Masters Commission, que é o quê? Conhecem o Masters Commission? Ok, muito bem. Então, o Masters Commission é alguma coisa que tem a ver com missões, é um discipulado para missões que estávamos a fazer lá na igreja, no Algarve, e até fomos fazer viagem missionária de curto prazo em Espanha e tivemos a trabalhar com uma comunidade muçulmana. Foi extraordinário, foi muito bom. Ok? Fomos pastorear no norte e a chamada de repente parece que o Senhor não está a responder, se bem que ela ainda não estava apagada, mas ela estava muito adormecida. Ainda assim, nós sabíamos que o que estávamos a viver não era bem aquilo que Deus nos tinha chamado para viver, mas ainda assim nós sabíamos que estávamos no lugar de Deus para a nossa vida, para que Deus está a moldar-nos, pessoal. A verdade é que Deus está a moldar-nos. E, entretanto, quando nós já não estávamos à espera, veio o desafio missionário para nós irmos para Cabo Verde. Queremos vos dizer que não foi fácil, mas vou deixar certos pormenores, se calhar, para amanhã. Ou então para a minha esposa, se ela quiser contar hoje. Está bem? Mas nós avançamos. Mas avançamos com a ousadia de Deus, eu garanto-vos. Não foi na nossa força. E porque nós, então, demos um passo de obediência, Deus começou a mostrar como é que Ele já estava a responder a uma oração. Ele estava-me a responder há anos a uma oração que eu ia fazer anos depois. Ou seja, Deus começou a adiantar-se a responder a uma oração que eu ia fazer anos depois. Okay? Lembram-se de eu estar a orar pelo país e pela língua? Okay? O país é Cabo Verde, porque eu e a Sara já tínhamos lá estado. Eu e a Sara, como casal. E há uma altura, quando nós estávamos a vir embora, estávamos de lua de mel. Estávamos lá de lua de mel. Okay? Quando estávamos a ir embora, a Sara chega assim, nós havemos de cá voltar. Eu sei que nós havemos de cá voltar. E no coração dela era assim, vamos cá voltar e não é para a lua de mel. Mas ela também não sabia do que era. Mas teve assim um sentimento forte e ela partilhou. Okay? Então já estamos casados há 14 anos. Namorámos quase 4. Então ela já matura há 18 anos. Amém? Então vá, glória a Deus, aleluia. Ok, vamos lá, então, continuando, então chegamos, então nós temos o que sim. Lembram-se de eu estar a dizer também pela língua. Ok, o crioulo é a língua que falam lá. E eu andava a dizer ao Senhor, ensina-me a língua. A questão engraçada daqui é que eu desde os 12 anos eu fui morar ao lado de um bairro africano, em que lá eu aprendi desde os 12 anos o crioulo. Ok, então o Senhor já me tinha respondido, naquela fase em que eu estava a orar, o Senhor diz, eu não vou responder agora porque eu já respondi. Na condução da tua vida, na condução da minha vida, o Senhor foi preparando as coisas. Eu quero vos dizer, se a vossa vida está nas mãos de Deus, e está? Ok? O Senhor já está a montar o esquema de cada um. Ok? E a unir a vossa vida no propósito que Ele tem para vocês. Mas isso só acontece se tu e eu vivermos em obediência e em busca diante de Deus. Eu quero viver o que tu sonhaste para mim. Quando tu me criaste-me para quê? Eu quero viver isso. Quando tu me criaste e sonhaste comigo, antes da minha mãe sonhar comigo, já desde a eternidade tu já me tinhas sonhado, já me tinhas visto, tu sabias a razão para a qual eu vinha. Então, Senhor, eu quero descobrir a mulher que tu sonhaste que eu posso ser. Eu quero descobrir o homem que tu sonhaste que eu posso ser. Quem quer ser esse homem? Olá, homens. Quem quer ser o homem de Deus? Amém. Quem quer ser a mulher de Deus? Amém. Ok, vamos lá, tá bom? Então, só para terminar aqui e partilhar um pouquinho, então, rapidamente, como é que foi a nossa vida, o nosso percurso. E hoje nós estamos aqui com o privilégio de poder partilhar convosco o nosso coração missionário. Amanhã serei eu pregador. Vá lá, está bem? Entusiasmo. Tá bom? Mas hoje é a Sara, não sei se agora é o momento da Sara pregar. É? Tá bom? Obrigado pela vossa atenção. Eu vou lá para baixo com os meninos. Então nós andamos nesta nova fase, enquanto a Sara busca ali a Bíblia, também andamos nesta nova fase a visitar igrejas para trazer a vocês também aquilo que o Senhor tem feito connosco, ainda que de uma forma muito ligeira, mas também trazer a palavra de Deus. Ok? E se vocês me permitem, eu vou orar para a minha esposa. Tá bom? Já que ela vai partilhar a palavra de Deus, também vamos orar por nós nesta noite. Quem quer ouvir a voz de Deus? Hoje a voz de Deus tem o tom de voz da Sara. Tá bem? Mas é importante nós termos a noção de que nós vamos estar a ouvir a voz de Deus. Tá bem? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos, Senhor, meditar naquilo que está no teu coração. E nós desejamos, Senhor, que aquilo que está no teu coração, Ele marque o nosso coração, Jesus. Nós queremos viver a vida que tu sonhaste que nós podemos
viver aquilo que Tu tens preparado para nós vivermos. Não queremos que nada passe de largo, Senhor. Então fala a nossa vida. Usa a Sara, Senhor Deus, como Tua porta-voz, Senhor. Já a tens abençoado, já tens ministrado ao seu coração. Agora ajuda, Senhor, e capacita, Senhor, a trazer ao nosso coração e que o nosso coração ele seja terreno fértil, Senhor. Um lugar preparado para receber esta palavra que cresce, que dá fruto. Fruto para a nossa bênção, para a bênção daqueles que estão à nossa volta e para a riqueza do reino de Deus também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixo-vos então com a minha esposa. Amém. Então, a paz do Senhor a todos. É um prazer, é sempre um prazer poder partilhar a palavra de Deus, estar junto com gente nova, e eu não conheço ninguém, só conhecia já ainda o Brian e a Leslie, né? E os meninos. A vocês ainda não conhecia, mas é um prazer vos conhecer, estar convosco e falar de missões, falar de proclamar o Evangelho, ir a outras nações, é algo que deve ferver em nós, ou não? Amém? Me parece. É. A mim sempre ferveu muito fazer missões, ir a outras nações, mas eu acho que não deve ser só uma paixão de alguns, mas deve ser uma paixão de todos. Porque todos nós somos a Igreja de Deus, não é? Há uns que vão, há outros que se envolvem de outras formas, mas isto está no coração de Deus. E se está no coração de Deus, deve estar no nosso também. Então eu queria vos convidar a abrir em Hebreus, no capítulo 3. Quando nós pensamos em missões, uma das coisas que pensamos, ou que vem assim logo à nossa cabeça, é viagens, não é? Alguns estão para ir também a Cabo Verde, é isso? Estão para ir. Então, quando nós vamos para um país, precisamos de programar uma viagem, não é? Temos expectativas. E o tema da mensagem que eu tenho hoje faz-nos uma pergunta. Para onde é que nós queremos ir? Então vamos abrir em Hebreus capítulo 3 e vamos ler do versículo 7 até ao versículo 14. Hebreus 3, do versículo 7 até ao 14. E diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama amanhã? Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. E vamos ler o 15 também. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém? Então, pensando em viagens, a gente já vamos voltar aqui ao texto. Pensando em viagens, às vezes nós temos o desejo, o sonho de irmos a um lugar que não conhecemos, que nunca lá fomos, que nunca lá tivemos. Eu não sei, por exemplo, já todos vocês estiveram na neve? Alguém teve? Nunca ninguém teve. Vocês têm, já alguns tiveram. E vocês têm esse desejo de conhecer, de ir para a neve, de estar num país assim com muita neve? Têm esse desejo? Não. Então, imaginem, vocês têm muito esse desejo de ir para a neve, de conhecer, de ver as paisagens, ver como é que é fazer aqueles desportos todos engraçados, fazer os bonecos de neve, mandar bolas de neve, sei lá. Eu também nunca tive assim. Só uma vez estive na Serra da Estrela, tinha um bocadinho de neve e toquei na neve. Pronto, não estava cheio de neve, não estava a nevar.
Então também tinha muita curiosidade. Então imaginem, nós vamos projetar toda uma viagem, vamos assim com um grupo de amigos, todos juntos para irmos viajar lá para a neve. Né? Levamos os nossos equipamentos, porque nós sabemos que lá não faz calor, né? Levamos equipamentos do frio, casacos, botas, vamos pesquisar aquilo que é preciso levar, o que é que não vale a pena levar, e vamos todos preparados, todos cheios de expectativa, entusiasmados, com os amigos, e vamos, não é? E chegamos lá e aquilo tudo é super giro, não é? Quando nós chegamos a um país diferente, tudo é giro. Até as coisas que os outros não ligam nada, né? Para nós, né? Nós vemos que quem é turista, quando está no nosso país, está-se a tirar fotografias, não é? A gente pergunta, por que está a tirar fotografias àquilo, não é? Para nós aquilo é tão habitual. Então nós vamos para qualquer lugar novo, então tudo é novidade, tudo é fantástico. Então nós estamos lá no meio da neve e as coisas começam a correr mal. Não é? De repente o carro avaria, ficamos presos. Depois um de nós não trouxe o casaco, começa quase a entrar em hipotermia e começa uma série de coisas a acontecer, a que chega a um ponto que começamos todos chateados uns com os outros, a reclamar e a perguntar porquê é que nós viemos, o que é que nós estamos aqui a fazer, nunca devíamos ter vindo, e de momento de tanto entusiasmo passamos para um momento de frustração, porque de repente parece que nada daquilo que nós tínhamos imaginado, de repente começam a vir as dificuldades e nós ficamos, né, num estado de frustração e de querer ir embora e de questionar porque é que estamos ali. E sabem, esta história fala também de um povo, aponta também para um povo que nós lemos aqui, que também estava a fazer uma viagem assim parecida, uma viagem que começou numa grande expectativa, mas depois começaram a haver dificuldades e começou a vir então alguma frustração. Vocês conhecem a história de Israel? Sim? Do povo que saiu do Egito e de que Deus libertou. Já agora, quem é que foi o libertador? Como é que se chamava? Moisés. Então Moisés foi enviado por Deus para tirar o povo do Egito, certo? E como é que continua a história? Moisés abriu o mar vermelho, eles passaram e depois foram para onde? Para um oásis. Foram para onde? Para o deserto. E andaram lá pelo deserto, depois eles chegaram a ir até ao Monte Sinai, onde Deus deu a lei a Moisés, certo? Entregou-lhe a lei, ele entrega a lei ao povo, não é? Nós já temos ali alguns episódios em que o povo tinha reclamado porque não tinha água, depois reclamaram porque não tinham pão, depois reclamavam porque só comiam pão e que não tinham carne, certo? E nós vamos vendo Deus a operar milagres desde o momento que eles saíram do Egito, certo? Mas qual é que era o propósito? Era eles viverem no deserto? Era eles irem para onde? Canaã, era a terra prometida, certo? Eles sabiam que estavam a caminhar para Canaã. E quando eles estão lá perto de chegar à terra de Canaã, Deus vai dizer a Moisés para ele enviar 12 espias. Para quê? Para espiar, não é? Então os espias vão lá à terra e vão espiar e vão ver como é que é a terra, como é que são aquele povo, se a terra realmente é boa, como é que são os exércitos, como é que é, não é? Ele foi espiar para poder trazer os relatos ao povo. E acontece que regressaram os 12 e como é que foi o feedback? Foi bom, foi mau, como é que foi? Foi bom e foi mau. Quantos relatos foram bons? 2. E quantos? Agora é só fazer a conta, né? 12 menos 2 dá 10. 10 relatos não foram bons. Porque 10 espias foram lá e viram o mesmo que os outros 2, que eram quem? Ah, boa, vocês sabem. Muito bem. Então, Josué e Caleb viram o mesmo que os outros 10. Mas o que eles contaram foi o mesmo. Josué e Caleb não viu as dificuldades e os gigantes. Mas Josué e Caleb viram algo mais. Eles viram que tinham um Deus que era poderoso e que lhes podia dar vitória. E quando eles vão dar a mensagem, vão dizer, olha, a terra tem isto, é verdade que tem todas essas dificuldades, mas nós podemos ir, porque nós vamos vencer, porque o nosso Deus está connosco. Mas depois haviam outros 10 que disseram, não, nós vamos morrer.
Nós vamos para lá, é como se fosse um suicídio. Não vamos estar a ir. E porquê que Deus nos trouxe até aqui? Porque Deus trouxe-nos aqui para quê? Para nós morrermos todos no deserto. Nós estávamos todos com a expectativa de ir para Canaã, mas agora nós sabemos que tem esses povos que são tão maus, que são tão grandes, que são gigantes. O que é que nós estamos aqui a fazer? Porquê é que nós não voltamos para trás? Isto é uma loucura. Não foi? Foi isto que aconteceu. E é sobre isso que este texto então está aqui a falar. Então, voltando novamente, o tema da mensagem: para onde é que nós queremos ir? E para onde nós queremos ir? Quando nós queremos ir para um lugar, nós precisamos de escolher um caminho, certo? Há um caminho que nos leva a um destino, há outro caminho que nos pode levar a outro destino. E em primeiro lugar, quando nós escutamos, quando nós não escutamos a voz de Deus, nós vamos começar a ir por um caminho de incredulidade. Que foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Aqui no versículo 7, o escritor aos Hebreus está a falar deste texto. Porquê que ele está a falar do povo de Israel e eu estou-vos a contar esta história? Isto não seria só uma história de escola dominical? Será que ela é tão importante para nós? Vocês não precisam de abrir, mas lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, versículo 11, o apóstolo Paulo está a dizer sobre o povo de Israel... capítulo 11... Desculpem, esperem aí. Eu digo-vos já que eu tinha... 1 Coríntios 10, 11, exatamente. 1 Coríntios 10, 11. Paulo está a dizer... acerca do povo de Israel e das coisas que estão escritas sobre o povo de Israel, Paulo diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então aquilo que o povo de Israel viveu, e está escrito, serve de aviso para nós, é como um exemplo para nós. Então nós precisamos de olhar para lá, olhar para eles e ver como é que nós estamos a fazer também, como é que está a nossa caminhada, para que nós possamos não cair nos mesmos erros que eles caíram. Então, voltando novamente lá ao nosso texto, o escritor aos Hebreus, então, ele está a trazer este episódio de volta, porque ele quer trazer um ensino aos seus leitores, que era quem? A igreja de Jesus, que estava a ler, que estava a ouvir. E ele vai dizer no versículo 7... assim, pois, como diz o Espírito Santo, quando? Hoje. Este é o tempo que ele está a dizer. Hoje. É o que nós conseguimos ler logo lá no início. Hoje. Sabem, o hoje do povo de Israel era um novo tempo. Aquele tempo que eles estavam a viver era um tempo novo. Porque eles tinham vivido quantos anos no Egito? 40? 400 anos. Muitas pessoas já tinham nascido e morrido durante 400 anos. Muitos nem sequer chegaram a Canaã. Durante 400 anos eles só conheciam aquela vida, eles não conheciam mais nada, eles só conheciam a escravidão, eles não conheciam mais nada, não conheciam a liberdade, não sabiam o que era isso. Então Deus estava a dar um novo tempo. Israel estava a viver um novo tempo, um tempo de liberdade, e havia uma terra para eles conquistarem. Então aquele era o tempo deles ouvirem a voz de Deus. E hoje também é o nosso tempo. Amém? Porque nós também estamos a viver um novo tempo. O tempo em que Jesus já veio. O tempo em que a promessa já se cumpriu, em que Jesus morreu e ressuscitou, e Ele tem uma missão, que é a missão da igreja. Este tempo que nós estamos a viver hoje, os do antigo, os que estão lá para trás, eles não viveram, eles não experimentaram, mas nós estamos aqui hoje. Este é o nosso tempo, o tempo do hoje, um novo tempo que Deus tem para nós. E Ele está então a dizer, hoje, nós temos que tomar uma decisão. Vamos ouvir ou vamos endurecer os nossos corações? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Será que quando o povo de Israel ouviu a voz de Deus,
Será que eles de facto ouviram através de Moisés, não é? Deus falava com Moisés e o Moisés falava com o povo. Será que quando Moisés transmitiu a palavra de Deus, a mensagem de Deus, será que de facto o povo de Israel, ele ouviu? Deus tinha dito que aquela terra era uma terra boa. E não era só boa, era uma terra muito boa. E por inúmeras vezes Deus já tinha demonstrado que amava o seu povo, ou não? Que era paciente com o seu povo. Ele tinha cuidado deles de uma forma extraordinária. E fez-lhes esta promessa. Quem tinha feito esta promessa não era qualquer pessoa, mas era este Deus que os tinha tirado do Egito, que os estava a conduzir, que os amava, que estava cuidando deles. Mas em vez deles escutarem, eles fizeram aquilo que o escritor aos Hebreus diz para nós não fazermos. Eles endureceram os seus corações. O que é endurecer os corações? É como que tapar os ouvidos. Às vezes, já não se ouve tanto agora, mas antigamente eu ouvia mais. Não sei se vocês já ouviram. Fazer ouvidos mocos. Já ouviram esta expressão? Não. Fazer ouvidos mocos ou fazer ouvidos de marcador. Essa já ouviram? É taparmos os ouvidos. Sabem quando alguém está a falar connosco? Nós deixamos e nós não estamos a ouvir nada do que a pessoa está a dizer porque ficámos surdos. Às vezes há pessoas que falam tanto, nunca vos aconteceu. Pessoas estão a falar e há pessoas que chegam a um ponto que são mesmo chatas. Mas como nós queremos ser simpáticos, não é? E há pessoas que realmente às vezes precisam de falar, então nós deixamos, não é? Estamos a ouvir, só que chega a um ponto que o nosso cérebro desliga. E a pessoa continua a falar e nós estamos a viajar lá por outras coisas e a pessoa continua a falar. Nós ficamos surdos naquele momento? Não. Nós continuamos a ouvir, mas não ouvimos nada. E às vezes Deus está a falar connosco. Nós estamos até diante da sua presença, mas não estamos a ouvir nada. Não estamos a escutar nada daquilo que Deus está a dizer. Então, o povo de Israel, ele tinha visto as obras de Deus, tinham assistido aos seus milagres, tinham experimentado provisão de Deus, mas eles decidiram não escutar a voz de Deus. E isso levou-os para um caminho de incredulidade. Então o escritor aos Hebreus, ele vai usar este texto para nos alertar a nós, para nós não termos este mesmo comportamento, mas escutarmos a voz de Deus. E o que é então escutar a voz de Deus? É nós ouvirmos e obedecermos, confiarmos que aquilo que Ele tem para nós é bom. Como nós estávamos a cantar no início, porque Ele é bom. E nós precisamos de confiar e crer mesmo nisto, que Ele é bom. Porque quando nós duvidarmos que Deus é bom, nós vamos duvidar que os planos que Ele tem para nós não são bons. E nós até vamos dizer, Senhor, mostra-me a Tua vontade, mas não vamos querer ouvir porque temos dúvidas que aquilo que Ele tem para nós é mesmo bom. Então eu preciso de ter confiança e saber que o meu Deus é bom. E que aquilo que Ele tem para mim é bom. E onde Ele me quer levar, apesar de ter dificuldades, é bom. Então precisamos de ouvir a voz de Deus. Nós aceitamos Jesus, não é? Muitos fomos batizados, assumimos um compromisso com Cristo, experimentámos o poder de Deus, participamos nos cultos, servimos na igreja, conhecemos a palavra, mas de facto nós estamos a ouvir a voz de Deus. De facto nós estamos disponíveis a confiar nele e obedecer. Ouvirmos Deus é nós olharmos para a palavra de Deus, deixarmos a palavra de Deus falar ao nosso coração, deixar o Espírito Santo falar connosco. E sabem, a palavra de Deus muitas vezes, se não todas, ela vai nos desafiar a viver de uma forma que precisamos de depender e confiar na bondade e no amor de Deus e confiar que Ele tem o melhor. Porque tantas vezes aquilo que Deus vai falar connosco parece que não faz sentido, parece que não é bom, porque vai contra a nossa lógica humana. Mas quem é Deus é Ele. A palavra do Senhor vai dizer, provai
e vede que o Senhor é bom. Prova ao Senhor, testa. Experimenta fazer a vontade dele. Experimenta obedecer-lhe. Experimenta confiar. Tu vais ver que ele é bom. No final das contas, tu vais perceber. Agora eu entendo, agora eu percebo. Então nós precisamos de escutar a voz de Deus. E às vezes nós queremos ser influência no mundo. Queremos ou não queremos? Jesus disse o quê? Para nós sermos sal e luz, não é? Sal do mundo e luz da terra. E nós queremos ser influência, mas se nós não vivermos em obediência, se nós não soubermos escutar a voz de Deus e nós quisermos fazer as nossas escolhas, seguir os nossos caminhos, nós em vez de sermos influência, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos ser influenciados. Há um filme que eu não sei se vocês já viram, que é o I'm Not Ashamed, é assim, não é? Eu não me envergonho. Já algum de vocês viu? Se não viram, vejam. É um filme baseado numa história verídica de uma moça acho que é nos Estados Unidos. Houve um atentado, e ela morreu nesse atentado na escola, mas ela era uma moça cristã e vai contar um bocadinho da história dela. Ela morreu muito nova. Então, nesse filme, há uma altura em que ela está a viver um tempo em que ela está a conhecer a Deus, mas ela até vai aos cultos, vai à igreja, mas vive assim numa vida à parte. E ela começa a ser influenciada pelos seus amigos e a ir para lugares que não são bons, que não eram bons e que estavam cada vez a desviá-la mais de Deus. E a mãe dela vai lhe perguntar: olha, Raquel, porquê que tu estás a ir para esses lugares? Porquê que tu estás-te a dar com essas pessoas? Sabem o que é que ela vai responder? Aquilo que eu, quando era mais nova, ouvia muitas vezes também na igreja. Ela vai dizer: olha, é lá que estão as pessoas que precisam da luz e eu estou a tentar impactá-las. Então eu preciso de estar lá. E a mãe dela vai lhe dizer: olha, eu acho que elas é que te estão a impactar mais do que tu a elas. Ela estava a usar isto como uma desculpa, não é? Eu preciso de estar lá com aquelas pessoas porque eu preciso de ser luz. Mas o problema é que ela não estava a ser luz, porque ela não estava a viver uma vida de obediência a Deus. Ela não estava a ouvir a voz de Deus, a confiar, a obedecer, a viver na vontade de Deus. E quando nós não ouvimos a vontade de Deus, não andamos em obediência a Deus, nós não vamos ser luz nenhuma. Nós não vamos ser influência nenhuma. Nós vamos ser influenciados. E há tanta forma hoje, então, de nos influenciar. Então, precisamos de escutar a voz de Deus e não deixarmos que o nosso coração ele fique endurecido. Em Jó 33,14, numa tradução de uma linguagem mais para hoje, acho que é a linguagem para hoje, diz: Deus fala connosco de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Às vezes há pessoas que dizem: Deus não fala comigo, eu não ouço Deus falar comigo. Deus fala de tantas maneiras. Nós precisamos de estar em sintonia. Precisamos de estar disponíveis para ouvir o que é que o Espírito Santo quer falar. E às vezes o que ele vai falar vai confrontar-nos, vai mexer com o nosso interior. Mas realmente nós queremos ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo ele fala connosco para o buscarmos. E às vezes nós dizemos: o Senhor até fala connosco. Às vezes nós até ouvimos o Senhor falar, mas nós dizemos: está bem, Senhor, amanhã. Sim, Senhor, é verdade. Agora não. Ó Senhor, depois. Eu prometo que eu não me esqueço. Hoje não me dá jeito. Hoje eu não quero. O Espírito Santo, tantas vezes, ele é paciente, ele é longânimo e ele vai falando connosco. E nós vamos deixando passar, vamos deixando passar, vamos deixando passar. E assim vamos adiando e deixando que o nosso coração, muitas vezes, ele fique duro. Eu estava-me a lembrar de endurecer o coração, eu estava-me a lembrar da plasticina. Quem é que já mexeu em plasticina? É fixe, não é? Só que há uma coisa muito chata na plasticina. A plasticina é para quê? Para moldar bonecos, não é? Para moldar coisas. Só que há uma coisa na plasticina que a mim me chateava sempre muito. Que é o quê? Ao final de um tempo, se nós não aguardarmos bem, o que é que acontece à plasticina? Seca. E a plasticina seca fica dura. E dá para fazer o quê? Nada. Só lixo, não é? Que aquilo depois desfaz tudo.
Não é? Não dá para fazer nada. O que é que nós fazemos? Deitamos fora, temos que comprar outra plasticina. Da mesma forma, Deus criou-nos para nós sermos moldáveis. Deus quer nos moldar, mas nós precisamos nos guardar, percebem a expressão? Precisamos nos guardar, escutando a voz de Deus, para permanecermos moldáveis, porque senão vamos ficar como a plasticina, ficamos tão duros, tão endurecidos, que já não somos moldáveis e acabamos já para não servir para aquilo que Deus Ele quer usar a nossa vida. Há um testemunho, não é bem um testemunho, mas é uma experiência que eu e o pastor Hélio tivemos em Vila do Conde com um jovem. Nós estávamos a pastorear lá e nós tínhamos chegado há pouco tempo e nós tínhamos lá um jovem que vivia em luta com a homossexualidade. E nós marcámos com ele, queríamos falar com ele, ouvimos a história dele, ouvimos o coração dele, deixámos ele partilhar connosco. Ele falou-nos de todas as experiências que ele tinha vivido desde a sua infância, traumas, mágoas, uma série de coisas. Ele foi-nos contando. E nós estávamos a falar com ele, através também, e através da palavra de Deus, nós também lhe estávamos a dizer, olha, Deus, Ele te ama, Deus tem um propósito para ti, mas é importante que tu possas escutar a voz de Deus, escutar o Espírito Santo falar. E sabem qual era o problema dele? O problema é que ele não queria admitir que aquilo em que estava a viver era errado e era contra a palavra de Deus. Então o que é que ele fazia? Ele queria procurar argumentos na palavra de Deus para justificar o erro em que vivia. E ele andava a ouvir tantas coisas, porque quando nós queremos arranjar argumentos para apoiar aquilo que nós acreditamos, nós vamos encontrar. E hoje em dia, então, vamos à internet e é muito fácil. E ele tinha ouvido já tanta coisa e tantas pessoas na internet porque queria apoiar e queria arranjar argumentos na palavra de Deus que apoiassem a vida de pecado em que ele estava. E nós dissemos, olha, tu precisas de ouvir Deus falar. Tu precisas que o Espírito Santo, Ele fale contigo. Nós podemos falar muita coisa, mas se o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que fala. Nós dissemos-lhe, olha, quando estiveres nos cultos, neste tempo com Deus, nós vamos estar a orar por ti, deixa o Espírito Santo falar contigo. Mas sabem, ele respondeu-nos uma coisa que na altura aquilo ficou-me marcado na minha mente. Ele disse que já não conseguia mais sentir emoções e não conseguia mais sentir a presença de Deus. Ele disse, eu quando estou nos cultos, eu quando estou na presença de Deus, eu já não sinto mais nada. Eu não sinto emoção, eu não sinto nada. Sabem, quando nós, vez após vez, rejeitamos a voz de Deus, o nosso coração, ele fica endurecido. E nós deixamos de sentir a presença de Deus, deixamos de ouvir, de escutar. Porque o nosso coração, vez após vez, nós rejeitamos a Deus, o nosso coração fica endurecido. E assim estava. Estava também, ele acabou depois, mais tarde, por sair da igreja. Por isso, se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não vamos endurecer o nosso coração. Não podemos viver para Deus em parte e vivermos outra parte à nossa maneira. Quando Jesus diz para entregar, é para entregar tudo. É para entregar tudo. E às vezes não é fácil. Porque nós gostamos de ter partes que nós controlamos. Sabem, eu nem todas as pessoas, se calhar, são assim. Eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle das coisas. Quem é assim também? Eu gosto. Gosto de ter os pés bem firmes na terra. Quando as coisas são assim muito abstratas, sinto-me insegura, não gosto. Mas Deus nos desafia a entregar o controle a Ele. A entregar tudo a Ele. Porque Ele é que sabe aquilo que é melhor para nós. E quando nós então tomamos esta decisão, ouvir ou endurecer o nosso coração, se nós não ouvirmos a Deus, não escutarmos a Deus, nós vamos nos afastar de Deus. Versículo 12.
Ele vai dizer: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então o escritor está a fazer aqui um alerta: olha, tenham atenção para que o vosso coração não fique mau, descrente, tal como o povo de Israel, porque isso vai vos afastar dos Deus vivo. Quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos obedecer, pecamos contra Deus, deixamos que o pecado domine os nossos desejos, domine os nossos sentimentos e torna-nos num coração mau e perverso que fica longe de Deus. Sabem, às vezes o pecado é o orgulho. Às vezes o pecado é a inveja. Às vezes o pecado é o egoísmo. Isto são coisas que não se veem, que nós podemos esconder tão bem. E isto afasta-nos de Deus. Vocês lembram-se do Éden? Já lá foram? Não, eu também não. O Jardim do Éden, quem é que conhece? Ih, estão todos com uma cara. Olha, ela conhece. Eu gosto muito de voltar de vez em quando lá ao Jardim do Éden. O que é que aconteceu lá? Eva e Adão, eles recusaram ouvir a voz de Deus. Eles até ouviram, mas não obedeceram. E o seu coração, o que é que aconteceu? Ficou afetado. E quando o coração deles ficou afetado, logo o que é que vai acontecer? Eles começam a mandar as culpas uns para os outros, não é? Não fui eu, foi a Eva. Não foi a Eva, não fui eu, foi a serpente. Eles escondem-se de Deus. O que é que aquilo, resumindo, deu em consequência? Eles ficaram mais perto de Deus? Não. Se afastaram-se de Deus. Não escutaram a voz de Deus. Caminharam um caminho de incredulidade. E isso afastou-os de Deus. Então, quando nós deixamos de confiar e obedecer a Deus, o nosso coração toma este caminho de incredulidade e leva-nos a nos afastarmos de Deus. E este Deus é um Deus que é morto, é vivo. Ele ouve, Ele fala, Ele conhece-te. Ele está contigo, Ele está atento. Ele é um Deus que Ele é vivo. Quando nós decidimos não querer confiar em Deus, começamos então a afastar de Deus, muitas vezes, e muitas vezes nós não nos apercebemos. Porque sabem, o afastamento de Deus é algo que vai acontecendo no nosso coração, bocadinho a bocadinho. Que Deus nos ajude a não nos afastarmos, a podermos ouvir a sua voz. Quando nós decidimos viver na nossa teimosia, sabem o que acontece? Deus sai de cena. Ele deixa de agir. Quando eu e o Hélio recebemos o convite para irmos fazer missões, e missões estava no nosso coração. Nós sempre quisemos fazer missões. Eu tinha 14 anos quando o Senhor me chamou para fazer missões. Então eu sempre desejei fazer missões. Só que era no meu tempo e à minha maneira. Os anos foram passando, nós casámos, tivemos os filhos, fomos para o Instituto Bíblico e nunca se proporcionou irmos fazer missões. Até que chegou uma altura, nós estávamos lá no norte, eu estava completamente longe de missões. No meu coração eu até já tinha dito: Senhor, se calhar eu não ouvi bem, olha, também não faz mal porque também já não quero. Porque agora tenho 3 filhos, porque agora finalmente estamos a estabilizar a nossa vida. Então, Senhor, ok, está tudo bem, se calhar eu é que não ouvi bem, mas sabem, o Senhor, Ele não se esquece. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E chegou o dia que alguém veio falar connosco, para nós irmos para Cabo Verde, a Ilha do Sal, com os nossos filhos. E sabem, foi uma dificuldade tão grande nós dizermos sim. Que eu me envergonho diante de Deus. Como é que é possível, Senhor? E nós, antes de dizermos sim, dissemos não. Sabem qual era o pecado que estava no nosso coração? Era o comodismo. E nós nem tínhamos percebido que estávamos a deixar que um ídolo estivesse no nosso coração. Que era o quê? O comodismo.
O comodismo estava-se a tornar algo que estava acima de Deus e nós nem tínhamos percebido. E Deus proporcionou toda esta situação para nos fazer ver que nós precisávamos de entregar tudo, de confiar, de ouvir a sua voz e confiar que Ele tem o melhor. Porque quando nós estávamos a dizer não, nós não vamos, porque não faz sentido, porque isto é contra a lógica, porque havia tantas coisas da razão humana que não fazia sentido. E Deus estava-nos a perguntar: mas tu realmente crês naquilo que tu pregas, naquilo que tu falas? Tu realmente crês que eu sou bom? Tu realmente queres confiar em mim? Até que chegou um momento que nós tivemos que dizer: não, Senhor, eu quero ouvir-te, eu quero obedecer-te, eu quero confiar em ti, Senhor, ajuda-me. E não há problema nenhum em reconhecermos a nossa fragilidade diante de Deus, porque Deus, Ele conhece a nossa fragilidade. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis que vencem o pecado. Nós não somos super-heróis que conseguimos ir até ao fim do mundo. Nós não somos super-heróis que podemos morrer em nome de Jesus. Não somos. Mas por causa do Espírito Santo, nós podemos ir, nós podemos vencer o pecado, nós podemos morrer por amor a Jesus, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Por causa do Espírito Santo. Porque nós, todos nós, sem Ele, não conseguimos fazer nada. E nós não nos podemos enganar a pensar que podemos fazer grandes coisas ou ser grandes coisas se nós não ouvirmos a sua voz. Se nós não deixarmos o Espírito Santo falar connosco. Se nós não tivermos esta consciência que dependemos dEle, que precisamos dEle, não vamos fazer nada, não vamos conseguir nada, vamos nos enganar. E vamos estar a enganar os outros. É por isso que depois no versículo, mais à frente, no versículo 13, ele vai dizer para nós nos exortarmos mutuamente. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado, ele engana-nos. E nós precisamos uns dos outros para podermos ser despertos. Porque Deus fala por meio de nós, de cada um de nós. E Deus não quer apenas que tu ouças a sua voz, mas Ele quer que tu sejas a sua voz. Aqui dentro e lá fora. Os lá fora precisam de ouvir a voz de Deus, sim, mas aqui dentro nós precisamos ouvir a voz de Deus uns dos outros. E às vezes ouvirmos a voz de Deus é haver confronto. Não é nos condenarmos, mas é nos ajudarmos, nos estimularmos. Às vezes, quando eu era mais miúda, na minha adolescência e nos meus tempos de igreja, quando nós éramos jovens e nós estávamos na igreja, e às vezes no nosso grupo de jovens, havia alguém que estava a falhar, que estava a pecar, e não havia ninguém para poder dizer: olha, não estás a fazer certo. E muitas das vezes, em vez de haver alguém que pudesse ser voz de Deus, acabava também por participar, por não dizer nada, por... Estão a entender o que eu estou a dizer? E nós precisamos ser voz de Deus, não ter vergonha, não ter medo. Porque ser voz de Deus pode livrar outros do engano do pecado, pode salvar outros. Josué e Caleb foram voz de Deus. O povo ouviu o que eles disseram? Não. Mas eles foram obedientes, eles confiaram e eles herdaram a promessa. Então Deus te chama também a ti. Ouve a sua voz, mas sê voz de Deus também na vida dos outros, na vida daqueles que estão ao teu lado. Aqui na igreja precisamos nos estimular, fortalecer, unir, para quando formos lá fora os outros possam ver. Jesus disse: eles vão conhecer que vocês são meus discípulos pela forma como vocês se amarem uns aos outros. Como é que eu vou amar um ao outro se eu não me importo se ele está a fazer certo ou errado? Eu não vou dizer nada. Vamos falar, vamos nos estimular. Deus deu-nos o Espírito Santo, deu-nos os dons do Espírito para quê? Para nos edificarmos. E é tão bom nós podermos ser igreja, estarmos juntos.
Então eu gostava que pudesses ficar de pé. Esta é a pergunta que nós começamos. Para onde é que nós estamos a ir? Será que nós estamos a escutar a voz de Deus? Será que nós estamos a ouvir o que o Espírito Santo, Ele quer nos falar? Será que nós somos capazes de confiar e obedecer? Às vezes nós pensamos que Deus é um desmancha-prazeres, que Deus não se importa nem um bocadinho com aquilo que eu quero. Mas eu quero te relembrar que quem te formou foi Deus.